Boa noite a todos, boa noite, Valdeci, boa noite, Boa Raio, noite. que estão conosco aqui, online, presencialmente aqui, né? Nós estamos à distância, mas sincronicamente reunidos aqui em nossa sala virtual de estudos sobre o pensamento de Aristóteles. Queria, nesse registro, fazer uma saudação ao nosso colega Júlio Macedo, que é o dirigente desse nosso grupo de estudos e que não pôde estar aqui hoje, por isso eu, Martorelli, vou tocar a bola aqui. Na verdade, a gente vai fazer juntos, mas a gente vai tocar a bola nesse primeiro encontro. A proposta é que estudemos o livro Retórica de Aristóteles. E nós compartilhamos, Júlio enviou para o nosso grupo de WhatsApp uma edição da Retórica de Aristóteles que foi produzido pela Casa da Moeda de Portugal. Então, é uma tradução portuguesa e nós vamos nos valer desta tradução para a nossa reflexão. Aqui, Valdeci, a gente está fazendo um estudo sem pressa, né? Então a ideia é que a gente possa acompanhar esse texto. O livro mesmo da Retórica, no PDF que você recebeu, Valdeci, começa na página 89. Mas a gente vai passar pelo prefácio, pela introdução, porque eu creio que, num primeiro encontro, valeria muito a pena nós termos uma perspectiva panorâmica sobre o que é propriamente a retórica, né? A palavra retórica é uma palavra grega. Ela tem a ver com a arte do retor. Retor é o orador. Então, a gente tem as mesmas palavras em grego e latim, oratória e retórica. A oratória está para a retórica e o orador está para o retor, que é, basicamente, a capacidade da comunicação oral. Então, nós vamos utilizar esse texto, que é o texto da edição portuguesa da Casa da Moeda, né, Aristóteles, essa obra retórica, biblioteca de autores clássicos. Então, nós vamos utilizar esse texto e vamos... Eu fiz aqui alguns registros e eu queria comentar com vocês os destaques que eu fiz, para que a gente pudesse ir conversando à medida que eu vou compartilhando esses destaques, mas fiquem à vontade para interromper, dizer: Martô, eu não entendi direito esse negócio, eu queria fazer um comentário, queria fazer um acréscimo, uma nota e tal. Então, o texto começa, né, nessa apresentação do texto, dizendo que a retórica está na moda. Eu preciso dizer a vocês que essa é uma tradução de 2004, portanto, ela já tem 22 anos, mas ainda continua na moda, né? A retórica ainda está na moda. Para muitos, a retórica pouco mais é do que mera manifestação, manipulação linguística, ornato estilístico e discurso que serve de artifícios irracionais e psicológicos, mais propícios à verbalização de discursos vazios de conteúdo do que a sustentada argumentação de princípios e valores que se nutrem de um raciocínio crítico, válido e eficaz. Aqui a gente tem aí o primeiro ponto, né, que é o conceito vulgar de retórica e o conceito técnico, filosófico de retórica. Vulgarmente, as pessoas têm uma visão da retórica como sendo a arte de enganar, a arte de ludibriar, a arte de fazer com que as pessoas caiam no erro, no engodo. Vocês já ouviram essa expressão? É tudo retórica, né? As pessoas dizem por aí. É mais ou menos como se usa a expressão marketing. Mas isso é só marketing. Quando se diz é só marketing, você está utilizando a palavra marketing no sentido pejorativo. E há também, nos nossos dias, um sentido muito pejorativo para a retórica. A palavra retórica ganhou um sentido que meio que se assemelha ao sentido de sofisma. E aí a gente precisaria
lembrar de uns processos que se deram, né? A palavra sofisma, em língua portuguesa contemporânea, tem a ver com um raciocínio lógico falso, infundado, que conduz ao engano. Então, retórica acaba sendo associada a essa ideia de uma lógica enganosa. Mas ela não é isso. Ela não é isso. Assim como o marketing também não é. Nós poderíamos dizer, e aqui eu vou me valer do pensamento de Theodor Sivek para colocar para vocês três dimensões da retórica, né? Três dimensões da retórica. A gente poderia dizer que há uma retórica material, há uma retórica estratégica e uma retórica analítica. Uma retórica analítica. Essa é a perspectiva de Theodor Sivek. Ele é quem diz que existem esses três tipos de retórica. Então, devemos esse pensamento a Theodor Sivek, um alemão que foi traduzido e introduzido no Brasil pelo pensamento do professor João Maurício Adeodato. Theodor Sivek, ele divide em retórica material, retórica estratégica e retórica analítica. O que seria cada uma dessas retóricas, né? A retórica material é a prática do convencimento, a prática da persuasão e do convencimento. A retórica material é a prática da persuasão e do convencimento. Ela acontece no dia a dia. Por exemplo, os vendedores, os advogados, os pais, querendo convencer seus filhos daquilo que é melhor, e assim por diante. Essa é a retórica material. Então, o que seria essa retórica material? A retórica prática. A gente está o tempo todo tentando convencer as pessoas de alguma coisa, né? Então, por exemplo, a gente vai usar esse vídeo como uma estratégia retórica para convencer outras pessoas a virem para os próximos encontros. Ou seja, toda vez que a gente quer... Olha, Valdeci, essa expressão, que é uma expressão muito delicada. A gente quer controlar o comportamento alheio. E usa para controlar o comportamento alheio mecanismos linguísticos. Porque, veja, se eu pegar uma arma e apontar para Hudson e dizer assim, Hudson, entre na sala, isso não é retórica. Isso é violência, isso é força. O que é retórica? É a minha capacidade de, falando sem o exercício de um constrangimento físico, sem ameaças, fazer com que Hudson ache, eu devo entrar, é melhor que eu entre. E aí ele entra movido por sua própria vontade esta que foi trabalhada e influenciada por minha técnica argumentativa. Então, a retórica material está presente na vida de todo mundo e não tem quem não utilize a retórica, ou seja, não tem quem não se veja aqui e ali inserido em um ambiente em que o convencimento e a persuasão estão presentes. Valdeci, valeria a pena tentar fazer a diferença entre o que é convencer e persuadir. Será que essas são expressões sinônimas? Em primeiro lugar, eu reconheço que muitos autores utilizam persuasão e convencimento como expressões sinônimas. Contudo, eu não o faço. Eu entendo que convencer
é fazer com que alguém creia que aquilo que eu estou dizendo é verdadeiro e, por causa disso, se comporta da maneira que eu lhe sugiro. Porque, veja, Radisson, a questão da retórica é sempre o comportamento do destinatário. A retórica não está preocupada com a cabeça. A retórica está preocupada com o comportamento. Agora, para que esse comportamento surja retoricamente, ele precisa ser tocado intelectualmente, ou pelo menos emotivamente. Então, eu vou traçar argumentos que façam com que o indivíduo acredite que aquilo que eu estou dizendo é verdadeiro, e se ele acredita que o que eu estou dizendo é verdadeiro, então ele passa a se comportar como eu espero que ele se comporte. Diga lá, Valdeci. O pouco que eu entendia desse que o senhor disse aí, eu pergunto, então a retórica, no caso, a retórica, ela passa a ser voltado mais para o lado da psicologia. A retórica também tem um elemento psicológico, mas ela tem um elemento lógico também. Porque, veja, eu vou fazer com que... Eu vou lhe convencer de que alguma coisa é verdadeira porque eu vou utilizar argumentos que são tão bem articulados que você diz, é mesmo. Isso faz sentido. Ora, quando eu trabalho nisso, eu estou trabalhando lógica. E aí eu estaria, Radisson, já no caminho entre a dialética, que é a construção, que é a técnica de construção de argumentos válidos, para a retórica. A dialética e a retórica são irmãs siamesas. São questões diferentes, mas estão unidas. Na dialética, eu construo argumentos válidos. Na retórica, em face dos argumentos válidos, eu conduzo você a comportamentos desejados. Desejados por quem? Por mim, que sou o retor, que sou o orador. Então, você tem razão, Valdeci. A retórica tem um elemento psicológico, tem um elemento lógico e tem um elemento moral. Então, muito interessante essa sua observação. É porque o que acontece eu vejo a dialética, a meu ver, ela foge um pouco, porque a dialética, ela dá um espaço, né, entre o que fala e o que ouve. O que ouve passa a falar, o que fala, ouve. Existe um diálogo, dialética, né? Já a retórica em si, né, no caso, ela é uma coisa assim como persuasão, convencimento, é uma pessoa que se fala. Aí, como eu digo, através do comportamento, ela utiliza através do comportamento, a quem recebe utiliza pelo comportamento, aí entra a área da psicologia também. Uhum. Agora, eu gostaria de saber uma coisa, e a sugestão, ela entra nesse campo, que a pessoa pode sugerir uma outra pessoa, ela é uma persuasão ou convencimento, ou não tem nada a ver, a sugestão? Então, deixa eu abordar primeiro a objeção que você levantou em relação à dialética. Veja, o mestre da dialética é Platão. O mestre da dialética é Platão. E Platão nos apresenta Sócrates. E como é que Sócrates faz? Sócrates não dá lugar ao outro para falar. Os diálogos de Platão, em que Sócrates é o principal orador, né, é o principal personagem, não dá espaço ao outro, aquilo é dialética. Mas perceba que Sócrates está conduzindo o diálogo numa determinada direção. Ele não está num papo assim que não sabe para onde vai. Ele quer mostrar que determinados argumentos são válidos ou não são válidos, logo, aquilo que é o ponto de partida do interlocutor vai sendo criticado, o processo maiêutico, socrático, né, vai sendo criticado de tal maneira que ele revela a superficialidade do pensamento original para alcançar um nível mais profundo de conhecimento a que quem conduz é o próprio Sócrates. Sócrates vai minando, através das perguntas que ele faz, das críticas, dos comentários que ele faz, o saber ingênuo ou o saber superficial para conduzir o outro a um conhecimento mais profundo. É por isso, Radisson,
que é a expressão maiêutica, que tem a ver com dar à luz. É como se o indivíduo tivesse dentro de si, e o Sócrates é um parteiro. Ele é filho de uma parteira e é ele mesmo um parteiro também, porque ele faz que ecloda para a vida aquilo que desde sempre havia dentro do indivíduo, mas que ele não podia ver claramente, porque estava envolto na ignorância ou envolto no senso comum, e por isso ele quer conduzir. Então, mas, veja, ele o faz através de um processo lógico, argumentativo. Então, é necessário para a retórica que as falas elas sejam organizadas de um modo convincente. E aqui eu vou antecipar um tema que eu acho que é relevante, que é pensar nessas três dimensões da retórica, né? Da retórica, que são as dimensões do logos, do pathos e do ethos. Então, nós temos três dimensões. A retórica aristotélica. A retórica aristotélica tem essas três dimensões. O logos, que é a razão. O pathos, que é o sentimento. Daí você está falando, né, Valdeci, da psicologia. E o ethos, que é a autoridade de quem fala. Então, quando a gente está pensando em retórica aristotélica, a gente está sempre pensando nessas três dimensões, logos, pathos e ethos. Então, você me pergunta, Martô, a retórica tem a ver com a psicologia? Tem, porque o pathos, o sentimento, como é que ele nasce, como é que ele surge, então é saber manipular os sentimentos das pessoas. Mas é logos. Logos é razão, logos é palavra, logos é a palavra, é a expressão de onde vem lógica. E ethos, que é a expressão de onde vem ética, tem a ver com a autoridade de quem fala, né? Da respeitabilidade, da credibilidade de quem fala. Então, nós estamos nessa seara. Mas deixa eu voltar para Zizek aqui, porque se a retórica material é a prática da persuasão, o que seria a retórica estratégica? A retórica estratégica é ensinar as pessoas a convencer e persuadir. Então, a retórica estratégica tem a ver com técnicas de construção de argumentos. Como é que então, na retórica estratégica, a gente quer ensinar alguém a construir bons argumentos. Enquanto na retórica analítica, a gente está construindo uma reflexão sobre como e por que alguns argumentos funcionam melhor que outros. Aqui eu não estou mais preocupado, como estava na retórica estratégica, a ensinar você a bem argumentar. Aqui eu estou preocupado a refletir por que alguns argumentos funcionam e outros não funcionam. Essa vai ser a tarefa da retórica analítica. Eu acho que essa tríplice divisão de Zizek é muito útil, muito interessante. E o que é o livro Retórica de Aristóteles? O livro Retórica de Aristóteles é essencialmente retórica analítica, mas tem muito de retórica estratégica também. A gente pode aprender ali. Esse é um desafio, Hudson, que eu encontro na minha vida pessoalmente. Eu fiz o meu mestrado e doutorado na Faculdade de Direito do Recife, que é muito ligada a um dos maiores retóricos do Brasil, que é o professor João Maurício Adeodato, hoje professor aposentado, mas durante toda a minha formação foi a luz que iluminou a Faculdade de Direito do Recife. Só que eu tenho uma dificuldade em relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelos ex-alunos como eu, do professor João Maurício,
até hoje, na Faculdade de Direito do Recife. A gente só faz retórica analítica, entende? O que é muito importante, mas a gente deveria ensinar os alunos a argumentar e transformar os alunos em grandes oradores. Nós vivemos num tempo em que escasseiam os grandes oradores. A gente vive num tempo em que a própria sala de aula acaba... E como a Faculdade de Direito pretende formar advogados, e como eu disse antes de começarmos, a retórica teve 3 universos, Valdeci, em que ela, historicamente, viveu o ambiente político, o ambiente jurídico e o ambiente religioso. Esses foram os 3 espaços em que a retórica sempre foi extremamente valorizada. Tanto que, na Idade Média, os professores de retórica eram todos padres, né? Eram grandes oradores e professores de retórica. Agostinho, antes de se converter, foi professor de retórica em Cartago, foi professor de retórica em Milão, foi professor de retórica em Roma. Quer dizer, esse cara era realmente muito admirado como professor de retórica. Então, nós temos esse desafio, que é aqui fazer uma retórica analítica. Então, nesse grupo de estudos, seguindo essa tríplice divisão de Fivek, a gente vai fazer retórica analítica, mas eu acho que ninguém perde nada em aprender retórica estratégica, em aprender a persuadir e convencer. Eu meio que me cortei, né, quando eu fiz... Fala, Radisson, fala, por favor. Não, pode continuar o raciocínio aí, que eu ia falar de Não, algo. porque eu falei o que é convencer, mas não falei o que é persuadir. Persuadir, né? Convencer é fazer alguém crer que é verdade aquilo que eu digo, e por causa da nova crença que ele adquiriu, ele age como eu espero que ele age. Já persuadir é menos do que convencer. Persuadir é mostrar a alguém que, independentemente do que ele creia, vale mais a pena se comportar como eu estou sugerindo. Então, quer haja convencimento ou não, a preocupação da retórica é com a conduta, é com o resultado final. Por exemplo, vamos pensar no ambiente jurídico. Eu não quero saber por que razão o juiz vai absolver meu cliente, vai absolver meu cliente. Eu quero que ele absolva. Se ele absolveu porque ele se convenceu de sua inocência, então eu consegui fazer com que ele creia naquilo que eu disse. Agora, se ele absolveu o meu cliente porque ele entendeu que não valeria a pena condená-lo, então eu só o persuadi, não houve convencimento, houve persuasão. Mas, mesmo assim, o que importa é que o meu cliente foi absolvido. Do ponto de vista político, eu posso convencer o eleitorado de que eu sou o melhor candidato. Ótimo. Mas eu posso apenas fazer com que o eleitorado entenda que, apesar de não achar que eu seja um extraordinário candidato, vale mais a pena votar em mim do que não votar. Então, de toda forma, o que é o endereço da retórica é o comportamento. E essa é a diferença fundamental, Valdeci, da retórica e da dialética. A dialética ela não está preocupada com o comportamento. A dialética está preocupada com a estrutura capaz de mostrar a veracidade da assertiva feita, da afirmação realizada. Essa afirmação que eu faço, ela é veraz. O que você vai fazer com a afirmação não me interessa. Se você percebeu a veracidade, e essa veracidade, você foi constrangido a compreender a veracidade por causa do modo como eu expus, então tudo bem. Aqui, para a retórica, comportamento é tudo. Comportamento é tudo. De tal maneira que o bom retor é aquele que faz agir do modo que se espera. E o mau retor, ainda que seja um grande orador, né? Não sei se vocês já viram alguém assim que diz, como ele fala bonito, mas não tem nada a ver o que ele diz. Não diz nada com nada. Eu não vou nessa, não. E, por outro lado, tem umas pessoas que não são tão brilhantes oradores assim, porque, Valdeci, a oratória, como nós vamos utilizar nessas nossas reflexões, é a arte de bem falar, enquanto retórica é a arte de persuadir e convencer. Quando o indivíduo que é o retor também é o orador, aí você juntou tudo, né? Você tem um ambiente maravilhoso. Mas antes de você fazer a pergunta, Valdeci, eu vou voltar para a Radisson, porque talvez ele tivesse uma questão. É porque eu ia
e você colocou a retórica aristotélica, colocou alguns elementos, né? O logos, o pathos e o ethos, né? Ethos. Aí é porque normalmente quando se fala de ethos, lembra hábitos, costumes, né? Aí você falou que era a autoridade do agente, né? Do indivíduo ali. Só que a última coisa que você falou, que a retórica está preocupada com a conduta, o comportamento, eu acredito que eu cheguei a ver um pouco da relação ali do que você estava querendo falar, né? Dizer. Mas era mais essa dúvida, assim, que eu... Mas é muito relevante, porque ethos, ela pode, é uma palavra grega que pode ser traduzida por hábito, por comportamento. Mas veja, aqui na retórica, em Aristóteles, ethos significa o indivíduo que, por causa do modo como vive, tem credibilidade, tem respeitabilidade. E esse é um elemento fundamental da retórica, que aquele que argumenta não esteja o tempo todo contradizendo aquilo que afirma. Ou seja, se ele nega... Isso é uma frase do maior pensador em língua portuguesa que eu conheço, que é o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira é o maior de todos os domadores da última flor do lácio da língua portuguesa. E ele diz assim, no sermão da 60ª, Adson, se você não leu esse sermão ainda, vale muito a pena ler, cara. Vale muito a pena ler o sermão da 60ª, em que Vieira diz assim, por que não produzem muitos frutos? Porque o sermão da 60ª é sobre aquela parábola do semeador. Lembra da parábola do semeador? Lembro. De que o cara saiu jogando as sementes, algumas sementes caíram à beira do caminho, vieram os pássaros e comeram, outras caíram entre os espinhos, entre as pedras, né? E ela cresceu logo, mas não produziu fruto porque as pedras sufocaram, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos sufocaram também. Mas existe um quarto grupo de sementes que cai na boa terra, e aí ela produz a 100 por 1. Por cada grão de trigo que eu jogo, nascem 100 espigas de trigo. E aí Vieira diz, poxa, mas por que a gente não encontra nenhum sermão que produza 100 almas convertidas? Por que a pregação não produz fruto hoje, e se ela produziu tanto fruto? E aí a frase de Vieira, Valdeci, é de lascar. Vieira diz assim, é porque porque a palavra sai da boca do pregador já refutada por sua vida. Ou seja, não é que o adversário refute, é a vida do pregador que refuta a palavra que ele profere. Não é Vieira, né, cara? A palavra sai da boca do pregador já refutada pela sua vida. E aí Vieira diz que isso é como tiro de espoleta. Imagine um tiro que tem pólvora, mas não tem chumbo. E aí Vieira diz assim, atroa, mas não derruba. Assusta. O tiro, porque Vieira está pensando numa espingarda de soca-soca, né? Você coloca lá pólvora e depois, por último, você coloca o chumbo e bate. Quando você faz o disparo, a pólvora explode e o projétil, que é o chumbo, sai e atinge o alvo, a pessoa. Então, Vieira diz que é tiro de espoleta. Assusta, mas não derruba ninguém. Ninguém é alcançado por aquela pregação e se converte. Vieira, cara, tem que ler isso aí. Tem o sermão da 60ª, tem lá umas 30 páginas, vale muito a pena ver. Valdeci, querido, fala. Esse referente, eu vou, o que eu ia falar, primeiro eu vou falar o que o senhor comentou nesse momento, o que eu entendo é que se a pessoa, né, não tiver falando o que ela sente ou o que ela pratica, nada é válido. Se torna algo fraco. Né? Se ela não estiver falando ou pregando aquilo que ela vive, aquilo que ela é ela mesma, a palavra é morta, não é viva. Não é? Agora, referente, no início, o senhor falou que quando se fala em a retórica, a arte enganosa, nós pegamos esse gancho, não que ela seja uma arte enganosa, nós pegamos esse gancho depois
do que aconteceu com Sócrates, que os sofistas, né, usaram a retórica para refutar Sócrates, né? E depois o Sócrates foi, ele mesmo foi obrigado, né? E ele mesmo por si mesmo, né? Teve que, se não fosse ele fazer ele praticar isso, como digo, a prática, hoje em dia a filosofia não estaria, não seria tão devastadora como ela é, entendeu? Que nós dependemos da filosofia para tudo, para ciência, entendeu? Para matemática. Se não fosse Sócrates, na prática, mostrar o que era filosofia, e os sofistas, né, fizeram aquele gancho, né, de condená-lo. Então diz que e os sofistas, eles eram como fosse assim, usava a retórica estratégica, né? Isso. Mas é como fosse o tiro saiu pela culatra, né? Então eles usaram a retórica estratégica para condenar Sócrates, né? Mas Sócrates provou na prática o que era filosofia. Aí ficou assim, os sofistas ficaram com uma, como digo, uma imagem negativa. Pois é. Tanto que Aristóteles ele não é muito chegado ao sofista, nem Platão, por causa da a questão de Sócrates. E isso, nós carregamos isso ainda até hoje. Nas academias, fala de sofista, já sabe que é algo negativo, né? Mas não é que seja negativo, a gente vê, assim, pegou a imagem negativa. Agora eu vou entrar, porque é isso, né? Se a gente der bobeira, Raidson, a gente vai fazer um curso da introdução do livro. Eu ia passar aqui 3 meses estudando a introdução, porque eu não li uma página ainda. Mas eu vou topar a provocação de Valdeci para colocar um pouco desse cenário, que para mim é muito importante. Para mim é muito importante. O que é que nós tínhamos, né? Nós estamos pensando na Grécia, Essa é a Grécia do século VI antes de Cristo, século VI antes de Cristo. Então, o que é que a gente vai ter uma mudança extremamente importante nessa Grécia, que é a seguinte: a gente vai sair de uma tirania rumo à democracia. Então, o que você tem? Essa passagem da tirania, né, da monarquia tirânica, da tirania para a democracia, ela se dá porque o povo se rebela contra o tirano. O povo se rebela e assume o poder. E o nosso autor vai datar isso lá na Grécia, principalmente na Sicília, antes da Grécia, né? Na Sicília, que é... se você olhar, pensar na Itália, né? No desenho da Itália, a Itália parece uma bota, e a Sicília é a bola na bota, que a bota está chutando. Mas, então, a passagem da tirania para a democracia. Se a gente está num ambiente democrático, quem decide é o povo. Ora, esse povo, na Grécia, não é todo mundo, né? É o homem livre, com mais de 30 anos. Então, se em Atenas moravam 200.000 pessoas no século de Péricles, século V, dessas 200.000 pessoas, só aproximadamente 40.000 podiam ter direito a voto. E dessas 40.000, 15.000 estavam envolvidas realmente na política. Então, nós vamos deixar isso aqui, essa ideia de que quem decide é o povo. Mas o povo, para decidir, ele se reúne em assembleia. Ele se reúne em assembleia. A palavra assembleia, em grego, ela significa sair, né? Eclesia. Eclesia é um substantivo de onde vem a palavra igreja em língua portuguesa, que tem a ver, eclesia é ek para fora, kalel, chamado para fora. Ora,
Então, quem decide é o povo, que se reúne em assembleia. Nesta assembleia, quem aparece nessa assembleia? São os oradores. Os oradores que vão defender o que é que se deve fazer. Ora, quem vai ter o maior número de pessoas votando neles? São os bons oradores. Os bons oradores que o fazem com técnica. A palavra técnica é uma palavra importante, porque vem da palavra tekne, em grego, que é arte, né? Tekne é tanto técnica quanto arte. Então, existe a arte. Ora, se os oradores são tão importantes, então nós vamos ter os professores de oratória. Os professores de oratória. Esses são os sofistas. Os primeiros professores mais importantes, Górgias, Hípias, Protágoras, que aparecem como personagens dos diálogos de Platão, são os professores de oratória. Vou colocar aqui oratória / retórica. Porque, como o objeto dos debates era a discussão na praça pública, a praça pública em grego, ágora, né? A ágora era o lugar dos debates e tal, onde a eclesia se reunia. Então, o papel do orador era muito importante. Então, imagine, Valdeci, os tiranos tomaram tudo de nós, mas eu quero saber se originalmente, por direito, aquela propriedade pertence a Hudson ou a Valdeci. Quem vai decidir? Não pode ser na guerra, não pode ser tem que chamar o povo. Vamos chamar o povo para decidir? Hudson, você tem a palavra para defender que a terra é sua, pertence à sua família. Depois, Valdeci, você tem a oportunidade de dizer que a terra é sua, pertence à sua família. Valdeci falou, Hudson, você quer fazer a réplica àquilo que o Valdeci disse? Sim, sim. Agora, Valdeci, você quer fazer a tréplica àquilo que Hudson disse? Sim, sim. E todos com o mesmo tempo, né? Todos com o mesmo tempo. Eles calculavam o tempo, Valdeci, era muito interessante. 2 baldes com um furo. Então, colocavam água no primeiro balde e essa água escorria para o segundo balde, tá certo? Só que os baldes são do mesmo tamanho. Então, quando acabar a água, o tempo de Hudson terminou. E eu pego o balde de baixo e coloco em cima, e agora começa o tempo de Valdeci, que é o mesmo tempo que o tempo de Hudson. E era proibido aplaudir e vaiar. Porque o aplauso pode transformar o discurso ruim em bom, e a vaia pode transformar um bom discurso em ruim. Então, a plateia tinha que ouvir sem manifestar-se através do aplauso ou da vaia. Muito bem. Então, veja, aí os professores de retórica se tornaram riquíssimos e eram professores itinerantes. E para mim, esses caras são extremamente importantes. Mas aqui nós estamos no século VI antes de Cristo, Valdeci, e tem 2 pensamentos em colisão. O pensamento de Heráclito e o pensamento de Parmênides. Qual é a diferença do pensamento de Heráclito e de Parmênides? Parmênides acredita que existe uma substância fundamental em todas as coisas e essa substância é imutável. Essa substância é imutável. Então, aqui, para a gente entender essa viagem que é muito importante, a viagem é a seguinte, né? Bora entender isso aqui, que isso aqui vai ser fundamental para a gente seguir. Parmênides ele vai dizer o seguinte. Parmênides vai dizer o seguinte. Existe uma substância em todas as coisas e esta é imutável. Existe uma substância em todas as coisas e esta é imutável. O que vemos variar, o que vemos variar com o tempo,
não é a substância. Não é a substância. A essência. Em grego, ustia. Mas o que varia é a aparência. A aparência das coisas varia. Em grego, painômeno. Então, o que varia, então, para Parmênides, o que varia é a aparência das coisas. A essência, ela é imutável. Então, eu posso dizer que Hudson é o mesmo Hudson de 25 anos atrás, mas a aparência dele mudou. A essência de Hudson é a mesma, mas a aparência dele mudou. Agora, ele é mais alto, é diferente, tem até uns cabelos brancos se insinuando por aí, não é, Hudson? Não. Então, a aparência muda, a nossa aparência muda, mas a essência é permanente. Joia, isso vai ser exatamente a linha que Platão vai seguir, né? Platão vai seguir e vai dizer que essa essência pode ser captada pelo filósofo, ela habita o mundo das ideias e tal. Agora, lasca é aqui, velho. Lasca é aqui, é o nosso amigo Heráclito. Vamos para o nosso amigo Heráclito. Vamos para o nosso amigo Heráclito. Heráclito, ele vai dizer simplesmente o seguinte, cara. Não existe uma essência de todas as coisas. Ou se existe, não pode ser conhecida. Ela é incognoscível, não pode ser conhecida. Logo, tudo quanto sabemos e vemos são as aparências ou os fenômenos. Lembra que painômeno é aparência, né? Aparência. Então, aí é que a gente vai entender o pensamento dos sofistas, Valdeci. Porque os sofistas, diferentemente de Platão, de Sócrates e Platão, que são discípulos de Parmênides, os sofistas são discípulos de Heráclito. Então, se o que chega até mim é a aparência das coisas, se o que chega para mim é a aparência das coisas, ninguém pode falar de verdade, porque as aparências são relativas. Então, essa palavra tão importante para Sócrates, a palavra Hudson é aletheia em grego. Aletheia. Aletheia. Leteu é o verbo encobrir. Leteu é encobrir. Aleteu é descobrir. Aqui, o alfa negativo, né? Que diz não, né? Então, se leteu é cobrir, aleteu é descobrir, é não cobrir, é revelar. A palavra revelar, Valdeci, é a palavra latina que tem o mesmo significado. O que é revelar? É tirar o véu. É tirar aquilo que véu. O véu. O que é o véu? O véu é o pano que cobre. Lembra dos véus que a noiva utiliza, né? Revelar é tirar o véu para ver a substância. Ora, Parmênides acredita que existe uma substância e, portanto, é preciso revelá-la. Sócrates e Platão acreditam que existe uma substância, portanto, é preciso aletéo, né? Tirar aquilo que cobre, aquilo. A gente vai lembrar lá na alegoria da caverna. Então, o que me impede de perceber são esses obstáculos, eu só consigo perceber projeções da realidade, mas a realidade está por trás, e eu posso sair da caverna e ver a realidade tal como ela é. Heráclito diz, que conversa é essa? Me mostre aqui uma essência. Cadê a essência? Não existem essências. Ninguém pode sair da caverna, não existe nada fora da caverna. O que existe fora da caverna são outras projeções. Né? Como saber se aquilo que eu vejo... Agora, eu estou dentro da caverna, tu tá lembrado, né, Valdeci, da alegoria da caverna da República de Platão, né?
Eu estou dentro da caverna e vejo projeções. Aí o filósofo sai da caverna e vê os objetos. Mas quando ele estava dentro da caverna, ele não achava que aquilo que ele estava vendo eram os objetos? Como saber se aquilo que ele está vendo do lado de fora são outras projeções ou são os objetos em si? Heráclito diz, não existe. Tudo é mutável, tudo é aparência. E aí aquela frase todo mundo conhece, né? É impossível entrar 2 vezes no mesmo rio, porque as águas do rio mudam e a pessoa muda também. Essa é uma frase de Heráclito. Agora, veja, eu não tenho, portanto, nenhum compromisso com alguma essência, com a substância imutável. E aí eu vou dizer a frase duríssima, Valdeci, eu não tenho mais compromisso com a verdade. Porque a verdade é a expressão de uma essência à qual eu não tenho acesso. Logo, os sofistas não fazem o que eles fazem porque são mau caráter. Eles fazem o que eles fazem porque eles acreditam que é essa ideia de essência, essa ideia de verdade. E agora eu posso defender quem me pagar mais, porque, assim, de contas, eu estou aqui para vencer. É um jogo, não é uma luta pela verdade. Fala, Valdeci. Será que essa essência que Sócrates e Platão vislumbrou, será que essa essência para Aristóteles é o logos? Interessante. Eu creio que a ideia de logos como a essência das coisas, né? Logos vai aparecer no texto de João, né? No prólogo de João, como sendo o verbo. Lembra disso? João diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em grego, aquela expressão é enarre hologos, ou seja, no princípio era o verbo. O verbo hologos é o verbo, né? A palavra. Eu creio que isso tem mais a ver com o neoplatonismo, sabe? Que pegou a palavra logos e deu esse sentido místico. Que o neoplatonismo ele tenta fazer uma síntese entre Platão, entre Aristóteles, entre as religiões de mistério, que vai acabar desbancando no gnosticismo e tal, e outras formas, né? Que vai, já no 2º século, 3º século depois de Cristo, cair no maniqueísmo. Inclusive de Plotino também. Plotino, exatamente. Né? Plotino é a figura do neoplatonismo. Né? Do neoplatonismo. Então, acho que em Plotino o logos é a essência, mas eu não acredito que seria anacrônico dizer que em Platão o logos e em Aristóteles o logos é a verdade. Verdade em Platão é a aletheia, verdade em Aristóteles é a aletheia. Bem, e aqui eu queria caminhar para dizer uma coisa. Por que Platão é arretado com os sofistas? Porque os sofistas têm 3 características que ele acha horrível. Em primeiro lugar, os sofistas não têm compromisso com a verdade. Eles não creem na verdade. Mas Platão crê na verdade. Sócrates cria na verdade. Então, é a primeira razão pela qual ele era arretado com os sofistas. A segunda razão, o Valdeci já destacou, é que foram os sofistas que lascaram seu mestre. Né? Os sofistas porque os sofistas dominavam Atenas nos dias de Sócrates. Eles tinham poder político. Górgias era muito mais importante do que Sócrates, entende? Ele era mais importante em todos os sentidos, do ponto de vista da influência política, da influência econômica, era um dos homens mais ricos de Atenas e tal. Então, Platão não gostava dos sofistas, em primeiro lugar, porque eles não acreditavam na verdade, em segundo lugar, porque eles foram partícipes da morte de Sócrates, o mais justo dos homens, na leitura de Platão. Mas, em terceiro lugar, ele não gostava dos sofistas, porque os sofistas eram materialistas. Eles estavam interessados em sucesso, em grana, em fama, em prestígio, enquanto Platão achava que o filósofo, de verdade,
ele deve se preocupar não com a matéria, mas com outra coisa, com aquela outra dimensão onde as coisas existem, né? Então, a obra de Platão ela é uma obra, em grande medida, contra os sofistas. Mas, se ele é contra os sofistas em Gorgias, no diálogo Gorgias, ele é a favor de uma retórica em Fedro. No Fedro, ele defende uma boa retórica. A retórica, o que seria essa boa retórica do Fedro? A boa retórica do Fedro é a arte de mostrar a verdade às pessoas. A arte de mostrar a verdade às pessoas. E é isso que vai fazer com que Aristóteles construa a sua retórica. Valdeci, a lógica de Aristóteles é a seguinte: se a arte retórica é tão boa que é capaz de convencer as pessoas, mesmo da mentira, quão mais poderosa não será a retórica se estiver a serviço da verdade. Se ela é tão extraordinária em seus poderes persuasivos e de convencimento, que faz com que as pessoas acreditem mesmo naquilo que é mentira, então o que Aristóteles propõe é uma retórica ética, uma retórica que não está interessada em ganhar dinheiro, que não está interessada em se favorecer, mas é a capacidade de demonstrar às pessoas o que é verdadeiro e de persuadi-las do que é justo. Então, a retórica em Aristóteles é a arte da verdade e da justiça. Da verdade e da justiça. O que é bonito demais, né, cara? É bonito demais, né? Já anima a gente a estudar esse troço aqui, não? Já anima a gente a mergulhar nessa nossa seara. Tanto que justiça é uma virtude para Aristóteles. Sim, sim. Ele diz que a justiça é a principal, tanto que leva à felicidade. Né? Eudaimonia. Eudaimonia, a felicidade. O caminho para a felicidade é a justiça. O caminho para a felicidade seria, então, a justiça. Vou voltar agora para o que já havíamos abandonado há tanto tempo. A gente não chegou na introdução, Radisson. A gente está no prefácio. Ok. A gente está aqui, prefácio, cara. Manda lá. Então, assim, mas a restauração da retórica, estou lendo a parte em azul, ao seu velho estatuto de teoria e prática da argumentação persuasiva, como antiga e nova rainha das ciências humanas, tem vindo a corrigir essa noção enganosa, aquela noção de que a retórica é a arte de ludibriar as pessoas. Não é isso. Valorizando-a como ciência e arte, que tão logicamente opera na heurística, né, na argumentação, na construção do convencimento das pessoas, e na hermenêutica, que tem a ver com a interpretação, né, mostrar qual é o sentido verdadeiro do texto, dos dados que faz intervir no discurso. Como psicológica e eficazmente se cumpre no resultante efeito de convicção e mobilização para a ação. Veja aí, a retórica, aquilo que Valdeci já tinha destacado antes, né, tem um efeito psicológico que faz com que as pessoas acreditem, pensem de um determinado modo e estão voltados para a ação. Mobilização para a ação, Radisson, o retor, ele está no final e, acima de todas as coisas, preocupado com a ação. É um saber interdisciplinar. E como saber interdisciplinar e transdisciplinar, a retórica está presente no direito, na filosofia, na oratória, na dialética, na literatura, na hermenêutica, na crítica literária e na ciência. Porque todas essas são áreas em que alguém vai tentar demonstrar que algo é melhor do que outra coisa. Então, temos aí, a retórica atua em todas essas áreas. E aí, o nosso autor vai chamar de interdisciplinar e transdisciplinar. Né? Interdisciplinar entre disciplinas e acima das disciplinas também. Na retórica aristotélica, nós encontramos o saber como teoria, o saber como arte e o saber como ciência. Então, existe uma teoria do saber, a arte do saber e uma ciência no saber. O esforço transdisciplinar que hoje em dia se faz para melhor compreender o papel da retórica e da hermenêutica na crítica do texto filosófico e literário mostram-nos que estas são duas áreas do saber intrinsecamente ligados à essência da praxis humana.
seja, a gente se comporta, a questão da praxis, palavra latina, né? Tem a ver com prática, conduta, comportamento. Então, a praxis humana ela é muito determinada pela forma como interpretamos os acontecimentos, hermenêutica, e pelo modo como nós nos deixamos persuadir e convencer. Ora, essa figura aqui, que é destacada aqui, que é Sean Perelman, que é o indivíduo responsável na década de 50 do século passado pela repopularização da retórica. Perelman trouxe de volta aquilo que ele chamou de a nova retórica, né? Muitos a têm igualmente recomendado como obra filosófica especial interesse para o estudo da hermenêutica, da fronesis e da razão prática. Aqui eu queria brincar com vocês com essa palavra que eu acho tão interessante, fronesis. Fronesis. Todos nós somos estudantes de filosofia. A palavra filosofia é composta de duas palavras. Philos, que significa amor ou amizade, e sofia, que é sabedoria. Só que em grego existem duas palavras para sabedoria. Uma é sofia. Sofia é a sabedoria teórica. É a sabedoria que tem os astrônomos que olham e calculam, como Tales de Mileto, né, quando vai acontecer o próximo eclipse. Então, isso é a sofia. E aí a gente tem, né, talvez, Radisson, você conheça alguém, né, que bota o nome dos filhos Sofia, né? Sofia, filha se chama Sofia. E nós somos filósofos, né? E amantes da... E aí também essa palavra, viu, Valdeci? Sofista significa originalmente sábio. Sofista é sábio. Então, o que Sócrates propõe é que ele não é sófos, ele é filosófos. Ele não é sábio, ele é amigo dos sábios. Ele é amigo dos sábios, ele ama a sabedoria, ele ama a sofia, né? Mas ele mesmo não se atribui a essa virtude de ser o sábio. Mas fronesis é mais do que sofia na minha cabeça, viu, Radisson? Porque fronesis é a palavra grega para saber o que fazer e saber o que dizer. É a sabedoria prática. Se sofia é a capacidade de calcular o movimento das estrelas, é a sabedoria teórica, fronesis é saber o que dizer no momento da crise, da dificuldade, saber o que fazer no momento da crise e da dificuldade. E essas palavras gregas, elas têm a sua correspondência latina. Sofia, em latim, é sapiência. Sapiência. Sabe como é, Valdeci, fronesis em latim? Fronesis em latim é prudência. Prudência. Daí a palavra jurisprudência. É a sabedoria prática dos juízes. Jurisprudência, né? Então, eu acho isso tão bonito, cara. Eu acho que a gente precisa de sofia e precisa de fronesis. Precisa de sabedoria e precisa também saber o que dizer, saber como agir quando os desafios da existência, os desafios da vida se nos batem à porta, se nos impõem. Então, aqui, fronesis e da razão prática. A retórica de Aristóteles não é, como sabemos, um texto fácil, escrita em linguagem densa e acentuadamente elíptica, fica dando voltas, né? Essa obra torna, por vezes, árdua a tarefa de precisar com rigor o sentido do texto estabelecido e de transmitir com clareza ao seu leitor. Foi esse o objetivo último dos tradutores, e aqui Manuel Alexandre Júnior é o principal dos tradutores, né? Foi esse o objetivo último dos tradutores, no intento de superarem as dificuldades impostas pelo próprio texto. Se o conseguiram, foram eles também os primeiros beneficiários, pois o seu trabalho resultou numa experiência extremamente compensadora e que tanto mais o será quanto melhor vier a servir aos seus leitores. Aqui reiteram eles também a sua gratidão a quantos, direta ou indiretamente, contribuíram para a sua concretização. O livro foi publicado em 2005, mas a tradução foi concluída em 2004. A minha sugestão é que a gente pare por aqui. A minha sugestão é que a gente pare por aqui e nem entre na introdução. O que eu vou tentar fazer, conversando com o Júlio,
na próxima semana, fazer um resumo da introdução. Porque a introdução é muito mais longa, né, do que o prefácio. Mas recomendo muito a vocês a leitura da introdução, porque isso também faz com que a gente colha dúvidas e tal. E esse nosso primeiro vídeo, que vai ter aproximadamente 1 hora de duração, 1h05, pode servir de estímulo para que outras pessoas queiram conhecer e fazer parte, se reunir a nós aqui nesse movimento, né, de entrarmos aqui.